Então, vamos continuar esse assunto das propriedades de uma substância pura. É um capítulo que é importante porque ele vai ser utilizado depois. A gente vai supor que vocês sabem manipular isso aqui, vocês sabem procurar e encontrar as propriedades de uma substância pura. Essas propriedades, a gente vai ver, são pressão, volume, temperatura, ok? E outras grandezas que a gente vai introduzir depois, entropia, entalpia, etc. Ok? Então, como a gente viu na última aula, aqui eu vou tirar. A ideia é que a gente vai começar com... Então, falei de uma substância pura, que é uma substância que tem uma composição que é a mesma, ok? Em toda a composição química, ok? Particularmente, é a mesma em toda a amostra, né? Todo o sistema, ok? E ela é homogênea. Então, a gente viu que a água, mesmo aqui o que a gente vai estudar, ela é uma substância pura, porque a composição é a mesma em todo o sistema. E mesmo o ar, a gente vai usar bastante, ok? O ar e a água. E então, o ar também pode ser considerado uma substância pura, enquanto não tem... mas é uma mistura de gás, né? O ar. E aí, quando você tem uma mistura de gás, como a gente vai ver depois, nas misturas, então você tem... Cada gás tem constantes que são diferentes, né? Estou procurando... Então, bom, a constante de gás, que é diferente para cada um, o calor específico, ok, a volume ou pressão constante é diferente para cada gás e tudo. E então, eles podem ter uma mudança de fase, uma componente do gás pode ter uma mudança de fase, e as outras ainda não. Então, se a gente ficar longe dessas mudanças de fase, ou seja, se a gente tiver só uma fase, a gente pode considerar o ar também como uma substância pura, ok? Mas aqui a gente vai usar a água, mas é mais uma ilustração. Então, o que a gente viu é que a gente começa, por exemplo, com um cilindro, com pistão, e o que a gente vai fazer aqui, nesse sistema, ok? Então, é um sistema que é fechado, ok? A água, ela vai ficar a nossa superfície de controle. É essa. Ela tem fronteiras móveis, porque ela vai... Ok? Essa superfície ela vai mudar de volume, particularmente o volume, ok? Dentro vai mudar durante a experiência. E aí o que a gente tem a gente vai fornecer calor aqui a essa massa de controle e a gente vai registrar. Então a gente vai bem devagar, lembro dessa necessidade de ir bem devagar para a cada momento estar no quase equilíbrio. Então, a gente vai anotar, ok? Tem um momento que vai começar a aparecer nessa água líquida as primeiras bolhas de vapor, né? Da água na forma de vapor. E aí, quando aparecerem as primeiras bolhas, nesse gráfico aqui, PT, eu controlo a pressão, eu vou voltar a falar desse aqui, e a gente mede a temperatura no sistema, e aí a pressão, na verdade, a gente vai notar a pressão e a temperatura, é mais aqui, né, que eu vou anotar. Então, eu vou anotar a pressão e a temperatura, não, aqui, desculpa, esse aqui é o diagrama de fase, não é isso que eu queria, eu só tenho o diagrama de fase aqui. Enfim, deixa eu colocar aqui para... Se você fizer um diagrama, pressão, volume, o volume específico, ok? Aqui eu posso colocar volume porque o sistema é fechado, então o volume específico, o jeitinho da curva vai ser o mesmo, né? Mas eu vou colocar aqui V,
sei lá, em metro cúbico por quilograma. Lembram que V é o volume específico, o volume em metro cúbico dividido pela massa. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, T, e a gente vai colocar em graus Celsius, ok? E aí, por exemplo, eu vou começar com uma pressão aqui, que vai ser constante. A pressão é o que controlo, ok? Então, por exemplo, esses três casos aqui, eles têm a mesma pressão. Como é que eu sei? É porque a pressão é determinada basicamente pela força exercida pela pressão atmosférica e pelo peso do pistão sobre o sistema. Eu já fiz isso aqui, ok? Se você não mudar aqui, a pressão atmosférica não muda, né? Então, eu vou colocar aqui, pressão atmosférica, P0. Então, aqui ela vai ser a mesma, ok? Então, ela vai exercer uma força, assim, uma força de pressão, que é P0 vezes a área do pistão, ok? O peso do pistão, ok? Vai também dizer, essa aqui é a força exercida sobre o pistão, outra força exercida sobre o pistão é M pistão vezes G, ok? Também para baixo. E aí, por que ele vai ficar no quase equilíbrio a cada momento que a gente vai assim fornecendo? Eu vou colocar DQ, porque a gente está fazendo isso bem devagar, e a cada momento o pistão está em equilíbrio, o quase equilíbrio. Então, por que ele não tem aceleração para baixo? Porque tem uma força que compensa exatamente aqui, e que é a pressão do sistema, ok? Vezes a área do pistão. Então, você pode ver que essa pressão do sistema, ok? É igual à soma. Essa força de pressão é igual à soma dessas duas. Essa aqui é constante, essa aqui é constante. Então, enquanto eu não mexer nessa massa do pistão, particularmente, então a pressão vai ser constante. Como que eu vou poder mexer, ok? Depois eu vou fazer isso. Na pressão exercida sobre o sistema, eu vou acrescentar, por exemplo, aqui, ok? E aí eu vou ter P1 superior a P. E aí, se eu colocar mais um, eu vou ter uma outra pressão superior, tá certo? Então, eu vou tirar aqui porque eu estou trabalhando a essa pressão aqui constante. E aí, eu vou observar quando vai acontecer a primeira bolha, ok? Então, eu vou colocar aqui um pontinho. Eu vou medir o volume, C, e aí vou ter para uma certa pressão, ok? Aí eu vou observar que enquanto está na fase líquida, que é o que eu tenho, então o volume específico aumenta, mas na verdade vocês sabem que ele aumenta bem pouquinho, né? Então, eu vou manter a pressão constante e a temperatura vai aumentar bastante e o volume específico, ok, do líquido não vai aumentar muito, ok? Vocês podem aquecer água entre 0 e, sei lá, entre 5 graus, ok? E 90 graus, e ela não vai mudar muito de volume, ok? Então, ela muda um pouquinho, mas ela vai mudar bem pouquinho, tá certo? E tem um momento que aparece a primeira bolha, ok? E aí eu vou anotar essa posição aqui. Eu vou continuar transferindo o calor, eu vou ver que a temperatura não vai mudar, mas o volume vai mudar bastante, ok? Que é o que a gente observa aqui, ok? Aumenta bastante o volume e a gente tem agora a coexistência dessas duas fases. E ele fica, ok? Constante. Eu vou anotar aqui o ponto T, V, onde aparece a primeira, onde desaparece a última gota de água, ok? Então, aqui a gente tem água líquida, aqui a gente tem água mais vapor, e aí a gente continua depois, ok? E a gente vai obter alguma coisa assim, que o volume aumenta mais significativamente em função da temperatura. Esse aqui é P, eu vou chamar de P1, tá certo? Então, eu estava em P1, o que seria esse aqui? E aí eu vou fazer a mesma experiência depois para outra. Por exemplo, eu vou fazer um P2 que é superior a P1, ok? Aí eu vou fazer P2 superior a P1. Aí eu vou observar o mesmo, inclusive, se a pressão é maior, o volume específico é um pouquinho menor, né? Aumenta a pressão.
E aí vai ter, ok, vou fazer esse aqui, e eu vou anotar esse aqui, ok? O ponto onde aqui é o ponto onde aparece a primeira bolha de ar, de vapor, desculpa, não é ar, é água. É aqui onde desaparece a última gota de água líquida, tá certo? E se eu fizer com uma pressão P3, que é inferior a P1, eu vou ter o mesmo comportamento, ok? Tá feio aqui, mas... Ok? É assim. E aí, depois, eu vou juntar os pontos. Eu vou juntar esses pontos aqui. Eu vou juntar esses pontos aqui, ok? Se eu fizer para várias. E, desculpe, tá horrível aqui. Se essas duas curvas vão se juntar, ok? E a gente tem aqui, ok? É o ponto crítico, ok? Então, a gente viu isso na última aula. Então, o ponto crítico, essa aqui é chamada. Todas as duas são linhas de saturação, ok? Linha de saturação. A gente tem estados, ok? Você pode ter um estado aqui, qualquer lugar, ok? Você pode pegar uma temperatura, um volume, mas essas são as linhas de saturação, linha de vaporização, líquido saturado, vapor saturado, ok? Então, se a gente mudar, esse aqui é um diagrama TV, e a gente pode fazer também o diagrama de fase, ok? Que é esse daqui, que é a pressão em função da temperatura. E aí a gente tem aqui a linha de fusão, que é bastante quase vertical, ok? A gente vai ver, dependendo da substância. Para a água, ela vai ser um pouquinho assim, para outras substâncias, ela vai ser assim. O ponto crítico, que a gente reencontra aqui, para uma temperatura acima, uma temperatura maior, aqui T crítico, e aqui P crítico, ok? Então, para uma temperatura maior que a temperatura crítica, você vê que você não tem mais essa linha de vapor saturado. Então, você vai passar do líquido, ok? Se você tem uma temperatura maior, então você aumentando a pressão, por exemplo, você está aqui, você está no gás, ok? E você vai continuar no gás, você vai ter não vai ter ebulição, ok? Entre essas duas aqui, ok? Então, tem algumas definições aqui. A temperatura de saturação, ok? Então, é a temperatura de uma... Está nessa linha, ok? Então, saturação aqui é sólido saturado, se quiser. Aqui é o líquido saturado, ok? Então, a gente tem os ponto de congelamento, ok? Que é onde, para uma certa pressão, a temperatura é a temperatura onde vai acontecer a fusão, o congelamento. As curvas de saturação, ok? A linha de sublimação é essa, você passa diretamente do sólido para o vapor. Você tem o ponto triplo, onde tem coexistência dos três, e o ponto crítico, que eu já comentei, ok? Então, a gente tem aqui as fronteiras das fases. Então, a gente tem aqui para a água, ok? Então, o ponto triplo aqui tem várias fases sólidas na água, ok? Então, aqui a gente, desse lado aqui a gente tem sólido, tudo isso é sólido, só que tem estruturas cristalinas diferentes para o gelo 1, 2, 3, 4, ok? Eu não vejo aqui o quarto. Tem 1, 2, 3, 5, 6, 7, eu não sei se tem um quarto. Aqui o ponto crítico, ok? E aqui tem para o dióxido de carbono, ok? A coisa interessante nesse dióxido de carbono, que é o CO2, né? É que você vê, aqui notem que a pressão ela está na escala logarítmica, por quê? Porque você tem aqui, ok? É quilopascal aqui, então aqui é 1 quilopascal, 10 à potência 0 é 1 quilopascal, e aqui você tem 10 a 5 quilopascal, tá certo? Então, você tem 5 ordens de grandeza aqui. Você não vai botar isso aqui numa escala linear, ok? Ela varia muito. Enquanto que a escala de temperatura, você pode deixar na escala linear, ok? Então, e aqui ela está em Kelvin, ok? Então, qual é a pressão atmosférica aqui? A pressão atmosférica é P0
é igual a 10 a 5 quilopascal. 10 a 5 pascal, desculpa. 10 a 5 pascal, então é igual a 10 a 2 quilopascal, tá certo? Aqui é 10 a terceira, 10 a 2 quilopascal. Então, é aqui, tá? Essa é a pressão atmosférica. E aí vocês podem ver, ó, a pressão atmosférica, a linha de sublimação, a qual temperatura, ok? Você vai ter a essa pressão aqui, ele vai passar do sólido para o vapor sem passar pela fase líquida, ok? Então, é por isso que a gente chama isso de gelo seco, porque você permite ter temperaturas bastante altas, né? A temperatura ambiente é essa, né? Então, você pode ter uma temperatura muito menor do que a temperatura ambiente. E aí, quando ele vai... Então, a temperatura vai... Se você está transportando, por exemplo, um carne, sei lá o quê, e aí a temperatura vai aumentar devagar, ok? E aí vai começar, a pressão é a mesma, vai começar a passar do estado sólido para o vapor, mas não vai molhar, não vai criar água, ok? Uma pergunta aqui, se a pressão for menor que a menor pressão de saturação é uma dada temperatura, qual será a fase? Vocês podem responder aqui. Tem dois exemplos aqui, a água e o CO2. Então, se você olhar a pressão, o eixo é o vertical. Então, a gente, por exemplo, vai diminuir a pressão e a gente desce na vertical assim. A menor pressão de saturação é qual? A menor pressão para uma dada temperatura, por exemplo, numa temperatura muito baixa, a menor pressão de saturação é aqui, né? Por exemplo, para essa temperatura. Para essa temperatura aqui, tem uma pressão de saturação aqui, ok? Do sólido para o líquido, e tem uma pressão de saturação aqui, do líquido para o vapor. Então, a menor é sempre essa que passa ou do líquido para o vapor, ou do sólido para o vapor, mas se a pressão é abaixo dessa menor pressão de saturação, então a fase será vapor, tá certo? Vocês podem verificar isso também, é o mesmo jeito, ok? A menor pressão de saturação é essa, se você diminuir a pressão, você está indo do estado, o sólido aqui, o líquido aqui, mas o estado final, vamos dizer, vai ser o vapor, ok? Então, vocês têm que aprender a ler esses gráficos. E a outra pergunta aqui, qual é a menor temperatura? A gente vai ver isso para a água, ok? Inclusive, a questão é para a água. Qual é a menor temperatura em que a água pode ser encontrada na fase líquida? Onde está a fase líquida aqui? É toda essa parte aqui, tá? Aqui é o líquido, aqui é uma coisa menos clara, né? Mas aqui é líquido, então qual é a menor temperatura que a água pode ser encontrada na fase líquida? A temperatura é o eixo horizontal, ok? Então, é aqui no ponto triplo? Não, porque a água, vocês sabem que a linha de fusão, ela vai no sentido de que o volume aumenta quando você diminui a temperatura. E aí você tem essa linha que vai assim, a temperatura, você vê que para uma... Desculpa aqui. Eu vou fazer uma linha mais bonitinha, ok? Aqui, eu tenho uma certa pressão, ok? Então, vocês podem ver que para essa pressão, se aumentar a temperatura, eu estou no estado sólido, aqui gelo, aqui eu passo para o estado líquido, a essa temperatura, tá certo? E aí vai continuar depois, se eu vou passar para vapor. Mas ela está aqui, a essa temperatura, para essa pressão, ela vai passar. Então, essa é a menor temperatura. Você pode ver que realmente ela é menor que o ponto triplo, ok? Mas aí vai continuar a diminuir aqui, e qual é a menor temperatura? Vai ser desse ponto aqui, tá certo? Então, para essa temperatura, a menor temperatura, se você diminuir ainda, você sempre vai estar no estado, ok? Abaixo dessa temperatura aqui, você sempre vai estar no estado sólido. Acima, ok? Dependendo da pressão, você pode estar no estado sólido aqui, no estado vapor aqui, tá certo?
mas é a menor temperatura. Aí, se Ô, você olhar... professora, Sim, pode falar. qual a diferença desse gelo? Um, dois, três, quatro. É a estrutura cristalina, Ah, ok? Então, eu não sei onde pode ser encontrado exatamente, eu acho que há algumas formas de gelo. Eu tinha lido um artigo onde eles encontraram isso na superfície de um planeta ou alguma coisa assim, essas estruturas, sabe? O que a gente conhece, essencialmente, é o gelo úmido. Na Terra, certamente, você deve poder fazer, eu posso procurar saber, mas é a estrutura cristalina, ok? Então, é o arranjo, ok, regular das moléculas de água, ok, que muda de estrutura aqui. Então, você vê que você precisa ir para pressões bastante altas, porque essa aqui é megapascal. Então, por exemplo, onde a pressão atmosférica aqui é 0,1 megapascal, né? É, não, é menos 2. Mega é 10 a menos, desculpa, mega é 10 a sexta, então é 0,1. Então, 10 a menos 1 é aqui. Então, essa aqui é a temperatura, é a pressão, desculpa. Isso é a pressão atmosférica. Então, as pressões aqui é 10 vezes a pressão atmosférica, 100 vezes a pressão atmosférica. Então, realmente, para observar essas formas de gelo, só em laboratório ou foi descoberto na forma natural, eu não me lembro exatamente, mas não era na Terra, ok? Então, pronto. Então, a menor temperatura seria essa, tá ok? Então, a gente pode olhar essa temperatura mínima, onde ela pode estar encontrada na forma líquida. Se você olhar aqui embaixo, eu acho que é em torno aqui de 250 Kelvin, ok? E é isso, deixa eu colocar aqui. Eu anotei aqui a temperatura. Ela é... Não anotei aqui, não. Bom, então, 250 Kelvin, ok? Aí, menos 273, se fosse 270, seria 80. Ufa, faço um cálculo, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Aí a gente vai continuar aqui, pronto. Aí essa aqui era a resolução. Ah, acho que eu coloquei. Então, eu fiz um zoom aqui. Então, é esse ponto aqui que seria, né? A temperatura é esse eixo horizontal. Então, a menor temperatura, essa aqui é líquido, aqui é sólido. Então, é essa. E aí a gente lê aqui a temperatura, 255 Kelvin. É, 255. Menos 18 graus Celsius, ok? Mas aí eu ia dizer, essa aqui é a temperatura do seu freezer, mas a pressão do seu freezer, ela não é 10 a 10 a 2 megapascal, ok? A pressão, ela é uma atmosfera. Então, no seu freezer, você não vai observar você não vai ter água líquida, ok? Rapidamente aqui, os estados sólido e líquido. Então, nesse diagrama de fase aqui, a gente tem o sólido, líquido e tudo isso é o vapor, ok? Então, a gente vai ver aqui um problema de nomenclatura. Então, a gente tem que, quando um líquido tem uma pressão maior do que a pressão de saturação para uma dada temperatura, então, temos aqui uma dada temperatura, por exemplo, que é essa, ok? TB, ok? Então, você vê que a pressão de saturação é aqui na linha, ok? Essa aqui é a linha de saturação, é onde a substância muda de fase, aqui de líquido para vapor. Então, se a pressão é maior, que é o caso aqui, né? A pressão é maior do que a pressão de saturação, então o estado aqui é de líquido. A gente não vai estudar muito essa parte aqui de sólido para líquido. Em termodinâmica, a gente usa bastante essas transformações de fase entre líquido e vapor, ok? Então, é líquido comprimido, ok? Então, por que essa nomenclatura? É líquido, ok? Mas não é líquido saturado. Líquido saturado é
Na verdade, aqui é vapor saturado, líquido saturado aqui. Aqui é líquido comprimido. Por quê? Porque você tem uma pressão maior do que a pressão de saturação, então chama ele de líquido comprimido, tá certo? E tem outra maneira de ver isso aqui, é que nesse ponto B, ok? Vou colocar aqui a pressão desse estado aqui. A gente pode olhar a pressão e ver qual é, ponto B, é aqui, desculpa. Então, qual é a temperatura de saturação para essa pressão? A temperatura de saturação é essa, tá? T saturação, tá certo? É para essa pressão, qual é a temperatura onde ele vai passar, ele vai mudar de estado, de líquido para vapor. É essa. Então, a gente vê aqui que essa temperatura de saturação é maior que a temperatura do estado, ok? Então, a gente tem temperatura aqui do estado menor que a temperatura de saturação, então é resfriado em relação à temperatura de saturação. Então, a gente chama de líquido subresfriado ou líquido comprimido, ok? Dependendo do que a gente está olhando, se é a pressão ou a temperatura. Mas, na verdade, a gente raramente vai usar esse nome aqui, mas é a mesma coisa, ok? A gente vai chamar de líquido comprimido. Líquido comprimido quer dizer que a gente está na fase líquida e a gente não está na linha de saturação, ok? A gente está com uma pressão, ok? Desse estado que é superior à pressão de saturação, ok? Então, ele é comprimido, ok? Então, nessa região, a substância, ela é praticamente incompressível, ok? Vocês podem ver, por exemplo, água, ok? Ela é pouco compressível, ok? Então, a gente vai chamar a gente vai ver que o volume específico, ok? Ele depende, normalmente deve depender da temperatura e da pressão, mas ele quase não depende da pressão e ele depende ligeiramente, ok? Muito pouco da temperatura, ok? Então, quando você varia a temperatura da água comprimida, ok? Então, varia muito pouquinho, e aí a gente vai essencialmente dizer que é o volume específico, ok? A uma dada temperatura, é o que a gente chama de VL, que é o volume específico do líquido saturado, ok? Então, eu vou voltar a falar desse aqui depois, ok? Aí, a mesma coisa para um sólido. Quando o sólido tem uma temperatura menor, se a temperatura é menor, a gente vai chamar de subresfriado. Se a pressão é maior do que a pressão de saturação, a gente vai chamar de comprimido, tá certo? Então, a gente pode chamar de sólido subresfriado ou sólido comprimido, tá certo? E aí, nesse caso também, o volume específico do sólido, ok? Ele depende pouco, ok? Da pressão. Muito pouco da pressão, a gente vai desprezar essa variação e depende muito pouco também da temperatura, mas a gente vai usar que é VS, que é o volume específico de sólido saturado, se quiser, né? É quando ele muda da fase sólida para a fase líquida, tá certo? E quando a gente tem uma pressão, agora, quando a gente está aqui no ar, a gente vai chamar esse aqui. Você vê que no ponto A, isso é um exercíciozinho que vocês têm que fazer, ok? E não, assim, entender mais ou menos. Você tem que fazer num diagrama PT, por exemplo, aqui. Ok, vamos pegar aqui que a temperatura é TA, tá certo? Então, esse estado A, ele tem uma temperatura TA. Então, a gente vê que a pressão dele é menor do que a pressão de saturação. Qual é a pressão de saturação? É essa, tá certo? E a pressão é menor que a pressão de saturação. Então, ele é eu não escrevi aqui, mas é como se ele fosse, tem que ter um nomezinho também. Vapor expandido, pronto, é esse que está escrito aqui. Vapor expandido, quer dizer que a pressão ela é menor, tá certo? Do que a pressão de saturação. Então, é vapor expandido e a gente quase não usa esse nome, ok? O que a gente vai usar é mais o outro. A gente pode fazer a mesma descrição, mas partindo da pressão. A gente vê aqui PA. Qual é a pressão de PA? É essa.
e a gente vê qual é a temperatura de saturação para essa pressão. A gente vai, é aqui, né, na linha. Então, essa temperatura de saturação, ela é menor do que a temperatura do estado A, tá certo? Então, a temperatura do estado A é maior do que a temperatura de saturação, então vai ser um vapor superaquecido, ok? Superaquecido, simplesmente, ok? O que está escrito aqui quer dizer que a temperatura do estado é maior que a temperatura de saturação para a pressão considerada, ok? A gente vai fazer exemplos depois para manipular esses dados, mas é um vapor superaquecido, ok? Então, vamos lá fazer um primeiro exercício. E aí eu vou pedir para vocês realmente prestarem atenção, porque tem exercícios assim na lista, ok? Deixa eu ver aqui. Ainda tem esses dois. Então, vamos lá. A gente tem tabelas, deixa eu ver aqui, para um diagrama de fase típico, que é o que a gente coloca aqui. A gente tem tabelas de propriedades, ok? Então, são as tabelas que a gente chama de A e B, porque são as tabelas que eu distribuí, por exemplo, na lista, que são do Borgnac. Mas outros livros, como o Morin, eles têm também tabelas, elas têm outros nomes, obviamente, né? Então, tem tabelas de propriedades de algumas substâncias essenciais, ok? Então, a água... Então, eu vou abrir para vocês essas tabelas, ok? Então, eu vou parar aqui, ok? Para procurar essa tabela. E eu vou colocar a tabela B para mostrar para vocês, ok? Então, a tabela B, ok? Eu vou começar da primeira página dessa tabela, ok? Ela tem, na verdade, são tabelas, ok? Tabelas termodinâmicas, essa aqui é do Borgnac, ok? Então, eu vou talvez abrir no jornal para poder escrever em cima, ok? Pronto, então, essa tabela B, vou fazer ela um pouquinho maior. Tabelas termodinâmicas, ok? Então, como eu falei, esse aqui é do Borgnac, que é o livro que a gente vai usar essencialmente no início, ok? Então, essas tabelas eu posso enviar, vocês vão usar sempre, mesmo durante as provas, ok? Vocês precisam ter essas tabelas. A tabela B1 são as propriedades da água, ok? Aí você tem B1 é a água saturada, tá certo? Então, vamos lá. Para a água saturada vai ser aqui, tá certo? Na verdade, vai ser essa linha, que a gente chama de água saturada, vai ser nessa linha aqui de saturação, ok? Então, a gente tem uma tabela B1 da água saturada em função da temperatura. Então, você tem primeiro a temperatura, sempre prestem atenção na unidade aqui, porque algumas substâncias é melhor colocar em Kelvin. A água a gente coloca aqui em graus Celsius e aqui a pressão em quilopascal. Então, se você tiver, por exemplo, vamos ver aqui a temperatura ambiente, né? 25, aqui 25 graus Celsius, por exemplo, ok? Então, essa aqui é a temperatura ambiente, ok? Temperatura ambiente. Então, qual é a pressão de saturação? Se você quiser evaporar a água, ok? A essa temperatura, ok? Então, vocês têm que ter uma pressão de 3,169 kPa, ok? Então, é uma pressão relativamente baixa, ok? Você vê aqui que se você quiser evaporar a pressão atmosférica aqui, vocês têm que ir a uma temperatura de 100 graus, ok? Vocês estão vendo? Então, tem que baixar a pressão, ok? E aí vocês têm aqui as propriedades, pronto.
aqui você tem aquele VL, né, que eu falei, que é o volume de água saturada. Então, é o volume do líquido quando você está na linha de vaporização, ok? Então, você vê que, você sabe essa aqui, né? Que é da ordem de 10 a menos terceira, ok? V igual a 10 a menos terceira VL. E aí a unidade é metro cúbico por quilograma, que corresponde, sabem que ρ, a densidade, é igual a 1 sobre V, ok? Então, isso corresponde a ρL da ordem de 10 a menos terceira, desculpa, de 10 a mais terceira, ok? É o quê? É quilograma por metro cúbico, né? Não é isso? Você tem 1000 quilogramas por metro cúbico, ok? Então, isso é típico aqui de água líquida, ok? Aí, quando você aumenta, talvez eu vou pegar, fica meio estranho aqui, né? Essa temperatura. Vamos pegar aqui a temperatura, a pressão atmosférica aqui. Então, a pressão atmosférica, você chegou a essa temperatura de ebulição, aí você vê que você muda muito pouco, né? 0,01, e aí tem na quinta casa decimal uma coisinha que está mudando aqui, tá certo? Então, muda pouco, aqui ainda é da ordem de 1/10 a terceira, e aqui você vê que quando você chega do outro lado, ok? Veja as colunas aqui. As colunas aqui, a gente vai ver essa do meio depois, mas você tem... Ah, não, desculpa, aqui é o vapor saturado, ou seja, você chegou do outro lado da curva, é quando sai a última gota de água líquida, você tem como aumentou, ok? Você tem um volume, então, essa mesma quantidade de 1 quilograma, se você, na forma líquida, você tinha 1 quilograma de água, então ocupava um volume de 10 a menos 3, ok? Metro cúbico. E aí você evaporou tudo, ele agora, a essa temperatura e essa pressão, ele vai ocupar 1,67 metros cúbicos. Então, variou muito. Então, aqui não varia muito, mas aqui, ok? Vocês vão ver que fica muito grande, ok? As colunas seguintes a gente vai ver depois, né? São outras propriedades, a energia interna, entalpia e entropia. Ok? Então, essa aqui é a B11, você entra, aqui a coluna, você entra com a temperatura. A B12, ok? Você vai... Oh, e a última, só para mostrar aqui, a última temperatura que você tem aqui é essa, que é a temperatura crítica, ok? Lembram que acima dessa temperatura, você não tem mais, você não passa mais do estado líquido para o estado vapor, assim, com uma transição de fase. Se faz, assim, quase instantaneamente, não tem particularmente, não tem mais esse platô, né, de pressão ou de temperatura, onde não muda nem a pressão nem a temperatura, só muda o estado. Então, ele passa, ok? A pressão e a temperatura constante, ele passa do estado líquido a vapor. Acima da temperatura crítica, e acima, então, da pressão crítica, ok? Então, você não tem mais essa transição, essa saturação, ok? Essa linha de saturação. Aqui a pressão. Então, essa aqui é a mesma tabela, só que em vez de começar pela temperatura, você tem a pressão, ok? Então, você vê aqui que uma pressão está aqui em kilopascal, 100 kilopascal, em torno da pressão atmosférica, 100 kilopascal aqui. Você tem a temperatura, se fosse 100, mas é 101 e alguma coisa, né, kilopascal, a 100 kilopascal, a temperatura de vaporização é 99,62 graus Celsius, ok? O volume específico, quando ele está na fase ainda líquida, é essa, e o volume específico, quando ele está terminando a transformação de fase, é essa, tá certo? Aí você tem depois a B1, essa aqui é a B12, continua. Aí você tem aqui a pressão crítica e a temperatura crítica, ok? Aí o B13 é o quê? São tabelas de vapor de água superaquecido. Então, você tem aqui, na região superaquecida, ok? Então, você tem que dizer qual é a pressão. Aí você muda a temperatura
e para uma pressão de 10 kPa, o volume é esse. Aí você não tem mais o volume específico de líquido saturado, de vapor saturado. Você está na região de vapor superaquecido. Então, você tem um valor, para essa temperatura, essa pressão, você tem um valor do volume específico da energia interna, entalpia, entropia, etc. Então, 10 kPa, 50, 100, ok? Então, você tem a mesma coisa para, aqui é vapor d'água superaquecido, AB13, e para AB14, você tem água líquida comprimida. Então, aqui você bota, aqui 500 kPa é 5 vezes a pressão atmosférica, aqui 2.000, 5.000, e aí você tem essas curvas, okay, que variam muito pouco com a pressão, né, o volume. Aí você vê que quase não muda, ok, etc. Bom, continua aqui. E aí, por exemplo, depois da... Aqui é sólido ou vapor, a gente... Ok, a mesma coisa, a temperatura, a pressão. Então, aqui é para passar na linha de saturação entre sólido e vapor. Sólido, vapor, sublimação, né? Aqui a gente tem agora B2 é a amônia. Ok? Então, B2 você tem várias tabelas, ok? B3 é CO2, etc, etc, ok? A gente vai usar algumas dessas tabelas agora nos exemplos, ok? Então, vamos lá para esse exemplo, que é... Ok, passei daqui, eu cheguei a um exercício, né? Então, você tem, vocês podem ver aqui que você tem aqui 3 substâncias, água, amônia e um R410A, que é refrigerante, ok? Então, esse é mais para o pessoal de mecânica que vai estudar sistemas de refrigeração, por exemplo, ok? E usa um refrigerante, ok? A gente vai falar um pouquinho quando chegar a esse sim. A água, ela está a 100 graus Celsius e a 500 kPa, e a gente quer saber a fase, ok, dessa substância. Se eu vou fazer mais do que isso, eu vou colocar nos diagramas, ok, de fase e também PV e TV, ok, o estado da água aqui. Então, vocês acham que qual é o estado? Aqui, você tem 100 graus Celsius, ok? Antes de olhar a tabela, a água a gente conhece bastante, ok? Se a gente tiver, então vou colocar aqui o A temperatura é 100 graus Celsius, ok? E a pressão, qual é a pressão de saturação para essa? Pressão de saturação. Sem olhar a tabela, a gente tem uma ideia, né? Se você tiver uma temperatura de 100 graus Celsius, ok? A água, a temperatura de 100 graus Celsius, para ela evaporar, ok? Ou seja, passar do estado líquido ao estado vapor, qual é a pressão? Atmosférico. É a pressão atmosférica, ok? Então, é da ordem de 100 kPa, tá certo? Ok? Então, essa pressão aqui, a gente tem que essa pressão aqui, que é de 500 kPa, a pressão do estado aqui, ok? Estado é a temperatura, a pressão. Essa pressão é superior à pressão de saturação, tá certo? Superior à pressão de saturação. Então, vai ser o estado vai ser de líquido comprimido. Vocês concordam? Sim. A pressão é superior à pressão de saturação, então é um líquido comprimido, tá certo? Então, a fase aqui foi simples, porque a gente nem sem olhar a tabela a gente sabe, tá certo? Mas vamos olhar a tabela para aprender a mexer com ela, tá certo? Então, eu vou voltar aqui à água. Então, o que eu tenho aqui é 100. Pronto, eu já tinha colocado aqui. A pressão de saturação é 101,3 kPa, ok? Então, eu posso voltar aqui para escrever aqui. 101,3, não é isso? Então, é suficiente para a gente dizer qual é o estado de líquido comprimido. Agora, o que a gente vai fazer é aprender a colocar esse aqui num estado, numa figura. Então, na figura, no diagrama de fase, desculpa. No diagrama de fase, é muito simples, ok? A gente vai colocar aqui. Diagrama de fase é a pressão em função da temperatura. Esses diagramazinhos, tentem fazer, ok?
tentem, não façam, cada vez que tiver um problema, ok? Porque se vocês fazem, e fazem, e fazem, e fazem, vocês vão ver que depois vocês vão achar isso aqui trivial. E eu tive muito poucos alunos, ok? Não é o primeiro semestre que estou ensinando essa disciplina, que souberam fazer, né? Essas figuras, o que é? Então, no PV, vocês se lembram, você tem aqui, eu vou fazer em preto. Vamos dizer que aqui é água, né? Então, a água, ela tem alguma coisa assim, ok? Ponto triplo. E aqui você tem a linha. Então, aqui você tem sólido, aqui você tem líquido, e aqui você tem o vapor, tá certo? Então, eu vou colocar aqui essa temperatura. Essa temperatura, ela está 100 graus, ok? Aqui, o ponto crítico é... O ponto crítico não, o ponto triplo. O ponto crítico é aqui, né? Então, aqui é... Ponto crítico, a gente pode ver. Aqui é 374 Celsius, ok? Então, eu sei que aqui a temperatura do ponto crítico é 374. Aqui vou botar em graus Celsius, ok? E a pressão é 22 megapascal, ok? Aí eu sei que a temperatura do ponto crítico, do ponto triplo, eu não me lembro quanto é. Eu não me lembro, ok? Mas eu vou colocar aqui 100, tá certo? 100 graus Celsius. E aí eu vou olhar, ok. Qual é a pressão de saturação aqui? A pressão de saturação para 100 graus Celsius é... Aqui eu vou colocar em quilopascal, por exemplo, ok? Eu sei que é 101,3 quilopascal, tá certo? A minha pressão aqui é 500, então eu vou colocar aqui. Vou pegar uma linha. Professora, Sim? a temperatura do ponto triplo é 0,01 graus Celsius. Tá um pouquinho... Deixa eu ver aqui, cadê meu ponto? Aqui. 0,01. É isso? Isso. Ok. Então, esse é o ponto triplo. E a pressão, eu acho que 6... não me lembro. A pressão aqui está dizendo que é 611 Pascal. 611 Pascal. 611,73. Ok. Vou colocar aqui da ordem de 600, desculpa, de 6 quilopascal, né? Não, 0,6 quilopascal, não é isso? 0,6. Isso. Ok. Ok, então a gente está aqui na temperatura de 100 graus, ok? E aí, deixa eu ver aqui. 100 graus, a gente vê que a pressão de saturação é 101,3, está aqui nesse ponto. E a gente sabe que a pressão é superior. Então, eu vou fazer aqui a pressão de 500 quilopascal, que é o que a gente tem, e aí eu faço essa linha. Então, é um gráfico bidimensional. Então, o ponto 500 quilopascal, a gente sabe que o estado, ele está aqui nessa linha, tá certo? E a gente sabe que ele está aqui nessa linha. Então, está aqui o meu estado A, tá certo? Está aqui. Essa pressão, essa temperatura. Então, realmente é um líquido comprimido, tá certo? Agora, eu vou fazer num diagrama. Então, esse aqui é o diagrama de fase, PT. Vou fazer num diagrama. E aí, eu estou usando tanto esse negócio aqui, que eu já tenho ele pronto para pegar. Ok? A gente tem o que a gente chama de DOME aqui, que eu vou usar, que é qualitativamente o que acontece, ok? Nessa região aqui para passar do líquido ao vapor. Então, vamos lá. Vou fazer ali menorzinho, ok? Para poder... Professora, Sim. sempre que tiver no sistema fechado, vai ser essa forma, o gráfico, fazendo essa curva, ou é assim, meio que geral? Não, isso é a propriedade da água. Qualquer que seja, você pega água, se ela estiver a essa temperatura e essa pressão, ela vai ser assim, ok? Aí depois você, com o sistema fechado ou aberto, aí você vai manipular, primeira lei da termodinâmica, segunda lei, essas coisas, ok? Mas a propriedade da substância é essa. A gente não é para sistema fechado, é para... Você pega,
num sistema fechado ou não, ok? Você pega uma quantidade M de água, se ela estiver nessa temperatura e nessa pressão, o estado dela é isso, tá certo? Certo, Então, certo. é da substância, não é do sistema, é da substância, ok? Isso é uma probabilidade da substância, ok? É por isso que é tão importante saber bem manipular isso aqui, porque depois a gente vai usar isso aqui em sistemas, então aberto, fechado, etc. Então, isso é o beabá, é primeiro saber quais são as propriedades das substâncias. Então, aqui eu tenho uma figura típica, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou começar com P, não, vou começar com T, ok? Eu sei que a temperatura é 100 graus, e aqui eu vou colocar aqui o volume específico, ok? Então, é água, ok? Então, eu vou colocar aqui a minha temperatura, eu sei que essa temperatura de 100, vou colocar a unidade aqui, sempre tem que aparecer a unidade, né? Quando tem números, se é qualitativo não precisa, mas aqui tem números. Então, eu sei, eu vou colocar aqui em azul, eu sei que o meu estado está nessa linha aqui, tá certo? E aí, na verdade, é mais no próximo exercício que eu vou precisar fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou desenhar aqui a isobárica, ok? O que é as curvas de pressão constante. Eu vou colocar aqui, então, desculpa, isso aqui. Então, quando eu começo a essa pressão de, aqui a gente sabe que a pressão de saturação é 101,3 kPa. Então, eu vou colocar aqui e aqui. Não é uma reta, mas é parecido. Então, essa é uma isobárica, ok? Ela está 101,3 kPa, tá certo? O que quer dizer essa aqui? É uma isobárica. Então, quer dizer que se você mantiver a pressão constante, tipo, você tem um pistão, ok? Num sistema fechado. Como é que você mantém a pressão constante nesse sistema pistão? Você tem outros sistemas que vocês vão usar, inclusive em materiais, não é tipicamente o sistema que você usa, mas é uma boa ilustração. Aí você tem um pistão de massa desprezível e só tem a pressão atmosférica. Aí você deixa ele assim. Então, o pistão sobe e desce, dependendo do que acontece no vapor, ok? Mas a pressão é constante, ok? O pistão sobe se tiver, por exemplo, você está fornecendo calor e aí tem um momento que você vai aumentar, ok? Vai passar, por exemplo, da fase líquida para a fase vapor, aí começa a subir o pistão, mas a pressão permanece a mesma, ok? Só muda o volume, porque muda o volume específico, tá certo? Então, você tem aqui essa pressão e a gente sabe que não está nessa pressão, a gente está numa pressão de, vou colocar aqui 500, ok? Desculpa, 500 não. Aqui, a isobárica de 500, desculpa, de 500 kPa, ela é assim, tá certo? Então, por exemplo, você tem uma temperatura que é bem maior. Qual é a temperatura de saturação para P igual a 500 kPa? 500 kPa. Qual é a temperatura de saturação? A gente vai nesse negócio aqui. E 500 kPa é 151,86 graus Celsius. Estou na tabela B12, ok? Onde é a pressão aqui que entra. Então, eu disse quanto? 500, né? 500 é 151,86. Então, vamos lá. Esse aqui é 151,86, tá certo? Mas eu não estou nessa temperatura, eu estou aqui nessa, tá certo? Só que eu estou também nessa pressão, ok? Então, a isobárica é essa. Aqui estou na pressão de 500 kPa, 500 kPa. Onde é que essas duas curvas, a vermelha de 500 kPa e a azul aqui de 100 graus Celsius, onde é que elas vão se cruzar? Elas têm que se cruzar em algum lugar, porque meu estado tem essa temperatura e tem essa pressão. Aí, se você olhar, blá, 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 você vai aqui, aqui.
cruza essa temperatura com essa pressão. E está realmente do lado do líquido comprimido. Líquido comprimido, aqui é bifásico, mistura de fase, líquido, vapor, e aqui é vapor superaquecido, ok? E aí, se eu fizer... na verdade, no próximo exercício, a gente vai fazer mais. Então, eu vou passar rapidamente aqui, só procurar a fase. O B, a amônia. A amônia está menos 10, ok? Aqui eu vou fazer melhor na próxima. Depois, ok? Então, o B é a amônia, ok? NH3. Então, são as tabelas. B, não me lembro do número. Aí eu vou olhar aqui. B, amônia é... Isso é B1 ainda, é água. Tudo que é B1 é água. Depois tem água. B1, 5, B2, ok? Então, é amônia já B2, ok? Então, vamos lá. Tabelas B2, ok? Então, a gente tem que a temperatura nesse estado é menos 10 graus Celsius, ok? E aí? É verificação. Menos 10 graus Celsius. Eu vou olhar nessa tabela aqui. A menos 10, então aqui é Celsius, tudo bem. Aí eu vou procurar aqui. A menos 10 graus Celsius, ok? Essa aqui é a tabela B1, B21 de amônia saturada, ok? Então, vou escrever aqui. Tabela. Eu vou olhar na tabela de amônia saturada primeiro, ok? Amônia saturada, ok? Para saber, vai me dizer qual é a pressão de saturação para essa temperatura, ok? Então, eu vou olhar a menos 10, a pressão de saturação é em quilopascal, 290,9 quilopascal, ok? 290,9 quilopascal. Pronto, essa é a pressão de saturação. Agora, eu vou olhar qual é a pressão desse estado. 150 quilopascal. P é igual a 150 quilopascal, ok? Então, eu vou comparar P e a pressão de saturação a essa temperatura. P é inferior à pressão de saturação, tá certo? P 150, saturação 290,9. Então, isso quer dizer que o estado é o quê? Se a pressão é inferior à pressão de saturação, ou seja, para mudar para essa temperatura, se você quiser chegar à linha de saturação, você vai ter que aumentar a pressão, tá certo? Olhem aqui. Bom, não fiz uma reta, mas você tem aquele negócio aqui no diagrama de fase, ok? P, T, ok? Então, eu estou numa certa pressão, ok? Que é... Estou aqui nessa parte entre líquido e vapor, tá certo? Então, eu vou colocar aqui essa pressão aqui, bom, aqui é 150, ok? 150 é a unidade é quilopascal, tá certo? Então, eu estou aqui entre líquido e vapor, ok? Porque, bom, eu estou olhando aqui a tabela, essa tabela B21, ela é sobre essa linha aqui, tá certo? Então, a pressão, a temperatura, essa pressão aqui é inferior à pressão de saturação. Vou colocar aqui a pressão de saturação. Ok? Aqui é 290,9. O que acontece nessa pressão de saturação? A gente tem a temperatura de menos 10, ok? Tá certo? Eu estou a uma pressão menor, ok? Mas eu estou a essa temperatura. Então, onde as duas linhas se cruzam, 150 quilopascal, menos 10 graus Celsius, meu estado está aqui. Aí é vapor superaquecido, ok? Por que a gente diz que ele é superaquecido? Não quer dizer que ele seja muito quente, mas ele está a uma temperatura maior do que a temperatura de saturação. Particularmente, P é inferior à pressão de saturação, ok? Então, baixa pressão é mais para vapor. Se você quiser, por exemplo, mantendo uma temperatura constante, se você quiser vaporizar, você vai ter que diminuir a pressão, ok? Diminuir a pressão, você imagina que você tem as suas moléculas, ok?
Então, se você aumentar a pressão, você vai exercer uma força sobre elas que vai normalmente diminuir o volume específico, ok? Então, ela vai ocupar menos espaço, vai aumentar as interações entre elas, ok? E aí você vai do gás, por exemplo, para um líquido, tá certo? É o contrário, você tem um líquido e você diminui a pressão, você vai diminuir a pressão realmente sobre as moléculas e elas vão se afastar e aí tender a formar um gás, ok? E o terceiro é o R410. O R410, deixa eu colocar aqui, é um refrigerante, ok? R410A é uma substância refrigerante. Qual é a vantagem dessas substâncias refrigerantes? É que, por que você não usa água como substância refrigerante para seu refrigerador? É porque a água, ela tem essas mudanças de fase à pressão atmosférica, ok? E, em geral, tudo é a pressão atmosférica na sua cozinha. Então, você tem que, essa mudança de fase, ok? Ela vai ser a temperaturas bastante altas, né? Para vaporizar, então, é a 100 graus, né? Aí, esse refrigerante aqui, ele consegue trabalhar a temperaturas bem menores, e aí você consegue trocar calor, na verdade, a temperaturas bem menores, ok? Então, vamos lá, na tabela, e a gente vai lá no final, os refrigerantes, eles estão lá no final, aqui, pronto, 410A. Não sei se foi o primeiro, sim, mas já é o superaquecido, saturado, esse aqui é o CO2. Então, são as tabelas B4, ok? Tabelas B4, ok? Então, vamos lá, só olhar aqui, ele está 0 graus Celsius e 350 kilopascal. 0 graus Celsius, 350 kilopascal, ok? Então, esse aqui é T igual, tá certo? Então, vamos lá nessa tabela. Tabela B41, que é de R410A saturado, ok? Então, eu disse que era 0, né? Então, 0 graus Celsius, aqui, ok? Pressão de saturação 798,7 kilopascal. E saturação igual a 700, já esqueci. 98,7. Vocês podem fechar os microfones, por favor, que dá para ouvir. Ok? Então, a nossa pressão P é inferior à pressão de saturação. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter um vapor superaquecido. Pressão baixa, abaixo da pressão de saturação. Vapor superaquecido, ok? Ok? Pronto. Aí, vamos lá na parte de... Essa aqui é vapor superaquecido, ok? De um lado ou do outro do dome, né? Então, desse lado aqui, líquido comprimido, aqui, vapor superaquecido, o que acontece dentro desse dome aqui. Então, a gente vai ver, esse aqui é o estado de duas fases, e aí a gente não pode dizer, por exemplo, não é suficiente dizer, por exemplo, se eu tenho água, e se eu disser que a água está a uma temperatura de 100 graus Celsius e uma pressão de 101,3 kilopascal, ok? Aí, qual é o estado? Eu vou poder dizer que ele está, se esse aqui for da água, eu sei que ele está nessa linha aqui, ele passa do ponto de ebulição, ok? Terminando aqui. Aqui tudo é líquido, aqui mistura líquido, vapor, e aqui é tudo vapor, tá certo? Mas ele pode estar em qualquer lugar aqui. E cada um desses estados aqui é um estado, ok? Caracterizado particularmente por um volume específico, ok? Eu vou colocar talvez em cores diferentes. Então, eu vou colocar em vermelho aqui. Por exemplo, se eu pegar essa parte aqui, ele está a essa temperatura, a essa pressão, por exemplo, e aqui o volume
específico tem um valor bem caracterizado, ok? Então, se eu souber dizer o que é V, então, se eu tiver P, o T, ok? Qualquer um, porque os dois, se você conhece, se você está na saturação, você dá o P e o T, você sabe que não é suficiente para caracterizar o estado. Aí, se você sabe o volume específico, então você sabe o estado, né? Você caracterizou o seu estado. Fora desse estado bifásico aqui, se você estiver aqui ou aqui, então você dá P e T, a pressão e a temperatura, você sabe exatamente onde está. Mas se você estiver lá dentro, P dá o valor de P ou de T é a mesma coisa, então não é suficiente. Você tem que dar um segundo, ok? Lembrando que na aula passada eu falei, para caracterizar um estado, ok? Para perfeitamente caracterizar o estado de uma substância pura, você precisa de duas propriedades, ok? Não menos, mas se tiver mais, tudo bem, mas você precisa, no mínimo, de duas propriedades independentes, ok? Então, dentro dessa parte aqui bifásica, elas não são independentes, então elas têm que ser independentes e intensivas, ok? Uma propriedade intensiva é uma propriedade que não depende da massa, ok? Então, volume específico. Aqui você dá P e V, tá ok. T e V, tá ok. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que vocês podem saber o V, mas às vezes você não sabe e você tem que saber determinar esse volume específico, ok? Então, a gente vai usar aqui o título, ok? Tá feio esse slide, mas é o título. Então, o título é X, né? Título, a gente chama de X, ok? O X, não faz, ok? É X pequeno. E é uma propriedade, ok? É uma propriedade intensiva. E ela varia de 0 aqui, x igual a 0 aqui, por exemplo, a x igual a 1, porque a definição dela é que x... eu não sei se o slide da aula anterior era melhor, mas a definição de x é a razão do vapor, massa do vapor sobre a massa total, ok? Então, é a massa da água, por exemplo, se for água, do vapor sobre a fase vapor mais a fase líquida, ok? E aí, manipulando essa aqui, ok? Essa é a definição do título, tá certo? Então, a gente diz que o volume total é o volume do líquido mais o volume do vapor, ok? E aí, a gente escreve esse volume do líquido, ok? Aqui. Qual é o volume específico aqui? Chama de VF aqui porque depende do livro e a anotação. Então, dependendo do livro, e se é em inglês ou português, aqui é VF para fluido, U, VL para líquido, ok? Acho que basicamente é isso. E o VG, G para gás, U, V, vapor, ok? Basicamente, mas é a mesma coisa. VF, o VL é aqui. Então, você tem o valor específico, o volume específico vezes a massa de líquido, aqui, é S, e o volume específico vezes a massa de vapor é esta, certo? E aí você manipula isso daqui. No final, eu, por exemplo, não me lembro muito bem das fórmulas, ok? O que eu sei é que o título, ele vai me dar a proporção de gás, ok? Mas em massa, não em volume. A proporção do gás, ok? Em relação à proporção à massa total, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, vai me dar S daqui, por exemplo, se meu estado é S, então vai ser isso dividido pelo total aqui, tá certo? Aqui é líquido, aqui é gás. Então, o volume específico vai ser igual a... Qual é aqui o volume específico? É V menos V aqui, VF,
sobre o total. O total é VG menos VF, ok? Então, vocês vejam esse aqui, vão estudando, e aí vocês vão aprender. E esse aqui vale para o volume específico, e depois a gente vai ver isso aqui para todas as grandezas. O que acontece com a energia interna quando estamos nesse processo? A energia interna, ela muda, e também ela vai variar de um certo valor aqui para o líquido, para um certo valor aqui para o vapor saturado, e ela vai assumir essa mesma, ou seja, vai depender do título, ok? Ok, vamos lá. Fazer um exercício, ok? Então, é um exercício aqui, que é do livro, né? Mas vamos fazer esses dois. E realmente, tentem acompanhar, porque é simples, ok? E se você acompanhar bem, depois você vai ficar muito à vontade com isso, ok? Então, primeiro, a gente tem que ter, aqui é o metano, né? Então, metano, primeiro vamos ver se existe uma tabela para ele. Tabelas B. Vamos aqui. Metano, eu acho que depois do... Essa aqui é R410, eu acho que tem outro refrigerante. Aqui o 134 é outro refrigerante, ok? E depois devia o metano. Pronto. Nitrogênio, não, nitrogênio depois. Nitrogênio é bastante interessante, importante, porque muitas vezes, quando a gente vai querer estudar o ar, a gente pode usar com... esse aqui já é o metano, né? Esse aqui é o nitrogênio. Ar essencialmente é constituído de nitrogênio, né? Metano saturado, ok? Então, a gente vai usar as tabelas B7, ok? Então, T igual a 155 Kelvin, ok? Vocês podem ver aqui que essas mudanças de fase, elas devem acontecer a temperatura bastante baixas, ok? Porque agora a gente vai falar de Kelvin, então cuidado nas tabelas com as unidades, ok? Então, a temperatura aqui é em Kelvin, e se a gente for a 155, que é dado aqui, a temperatura a pressão de saturação é 295,6. Já esqueci. 155, 290, 60 vezes 60. Ok? E aí a unidade é quilopascal, provavelmente, mas tem que verificar quilopascal. Ok? Pronto. Então, eu vi aqui na tabela de metano saturado. Agora, eu vou ver qual é o volume específico dele. Na verdade, não serve para muita coisa, tá certo? Então, vamos ver qual é o volume específico, ok? Eu vou escrever os dois, eventualmente. VL, que vai ser do líquido saturado, tá certo? Então, ele está nessa tabela aqui. Desculpa, aqui tem o líquido saturado, VL. Então, é 155. Esse VL é igual a 0,002877. Onde é que eu estou aqui? Zero vírgula 0022. Não, 2877. Desculpa, 2877. E qual é a unidade? Vamos verificar aqui. Sempre tem que verificar a unidade. É metro cúbico por quilograma, tá certo? Esse valor aí é quando x igual a zero, né, professora? Como? Isso aí é para quando x igual a zero. Isso, exatamente. X igual a zero. Metro cúbico por quilograma. E aí, então a gente vê que está abaixo, ok? Aqui é 0,04. Então, ele está
provavelmente o bifásico, o vapor, porque se ele fosse líquido, ele teria esse volume específico, tá certo? Uma densidade que seria maior, né? Então, a gente vai ver aqui VG, ou V, não sei como que chama aqui, acho que é VV, quando é L, eu acho que é V. VV igual. Vamos lá. Quando x igual a 1, 155, aí vocês têm que ver aqui, essa coluna aqui é a diferença entre os dois, ok? Que vocês podem calcular simplesmente fazer isso menos isso, ok? Mas tem uma coluna onde já está calculado, ok? Talvez com mais precisão, ok? Mas, basicamente, às vezes, não tem essa coluna no centro, porque, essencialmente, esse VLV é VV menos VL, ok? Então, 155, essa aqui é a pressão, VL, essa aqui é a diferença, e aqui é 0,04892. E esse aqui é quando x igual a 1, ok? Então, a gente agora vai ver qual é o nosso volume específico. V é igual a 0,04 metro cúbico por quilograma, ok? Então, ele está entre os dois, né? V está entre VL e VV, ok? Então, a gente está no estado bifásico, ok? Ok? Então, na verdade, já está caracterizado aqui, ok? A gente tem a temperatura EV, então é suficiente para caracterizar, ok? T, V, suficiente para caracterizar o estado, ok? Para caracterizar o estado. Mas eu quero calcular o título. Caracterizar o estado, ok? Mas eu vou calcular o título. X igual. Então, a gente vai escrever. Lembram que o título, X, é igual Massa do vapor sobre massa total. isso, massa do vapor sobre a massa total. E a gente não vai refazer tudo, mas a gente vai ver que é V. Estou me perguntando se eu não escrevi uma besteira lá em cima, né? Sim, não é isso. É isso mesmo. Ok? Se a gente manipular e tudo, a gente sabe que é o volume específico do estado menos o volume do líquido saturado, quando x igual a zero, sobre V do vapor menos VL. E aí vocês podem ver que quando V, o volume do estado, é igual a VL, então VL menos VL dá zero, realmente x igual a zero. E quando é todo o vapor, então V é igual a VV, então VV menos VL sobre VV menos VL vai dar 1, tá certo? Uma maneira de verificar que essa expressão está correta, ok? Então, vamos lá escrever. Eu ainda tenho espaço para colocar. Então, o título X é igual a V, 0,04 menos isso. O VL, desculpa, VL é uma coisa bem pequenininha, 0,002877. 0,00. Ok? Dividir por VV é 0,048, sei lá o quê, 92, menos. Ok? A gente já tem um certo feeling do que vai ser esse X. Ele vai ser maior ou menor do que 0,5? Ele está mais para gás, Maior. ele vai ser maior, né? Porque 0,04 já está bem próximo dessa fase aqui do valor para x igual a 1, ok? Então, já se afastou bastante desse valor aqui, está próximo dessa. Então, ele vai ser acima, certamente, vai ser acima de 0,5, ok? A gente calcula, eu calculei, eu acho que achei 80, deixa eu ver aqui. Calculei água. Tinha feito isso aqui. CH4. Achei 0,8063.
ou seja, 83,6%. A gente pode colocar o em porcentagem, o valor de x. X igual a 0,836, tá bom? E aí, se eu sei para esse estado, eu dou P e T, é suficiente para caracterizar o estado? Não é suficiente, porque ele está na linha, justamente no estado bifásico. Não suficiente, ok? Se eu colocar a pressão e o volume, ok. A pressão é X, ok. Se eu colocar a temperatura e o volume, também é ok. Temperatura e o título, também é ok, tá certo? O que não pode é dar esses dois, não é suficiente, porque eles não são independentes no estado bifásico, tá bom? Aí tem outro aqui. Na verdade, eu disse que ia fazer isso, mas eu tenho que voltar aqui, colocar esses estados, ok? Aí eu vou ter que voltar. O que a gente pode fazer é uma pausazinha, né? Eu acho que é bom. Então, vamos dar 10 minutos de pausa, são 9 e 9h30. 9h30, vamos para 9h40, tá bom? A gente volta às 9h40? Ok, professor. Ok, até já. Tá certo. Certo, professora. É.